Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Inteligência Computacional. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal, que é falar um pouquinho sobre alguns problemas clássicos da computação e a complexidade desses problemas. Olha gente, nós vamos falar nisso no nível em bem alto nível, nós não vamos entrar nos detalhes matemáticos da complexidade de sistemas, até porque isso é estudado em uma disciplina à parte, na disciplina de análise, projeto e análise de algoritmos. Então, toda essa parte da fundamentação matemática das coisas que eu vou falar aqui, elas são estudadas em uma disciplina à parte. Eu vou fazer só uma visão de alto nível para que a gente consiga entender a importância do problema que a gente vai tratar daqui para frente quando a gente estiver trabalhando com heurísticas. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho de alguns problemas clássicos da computação. E o primeiro problema clássico da computação é o problema da mochila. O problema da mochila é bem legal. Eu não sei se vocês gostam de acampar, eu adoro acampar e já acampei bastante. Inclusive vocês podem ver aqui, essas são todas fotografias de acampamentos meus aí ao longo do tempo, em cachoeiras aí, por aí vai. E acampar é uma coisa maravilhosa. Uma das coisas mais centrais do acampamento é exatamente a arrumação da mochila. Então isso aqui é uma mochila cargueira, tá vendo? Tanto essa laranja quanto essa azul aqui são duas mochilas cargueiras. Elas têm um determinado volume, a quantidade de coisas que cabem dentro dessa mochila. Então, por exemplo, se você, unidade de volume é litros, né? Então, por exemplo, se você vai levar cada uma dessas mochilas, por exemplo, tem mochilas de 45 litros, mochilas de 30 litros, que são menorzinhas, mochilas de 75 litros, 80 litros, que são aqueles mochilões grandes pra caramba, que cabe coisa pra caramba. O pessoal utiliza para fazer escalada, acampamento de vários dias e por aí vai. Mas, enfim, quando você vai escalar, quando a gente vai acampar, a gente empolga. E geralmente a gente quer levar de tudo. Você vai ficar uma semana lá acampando e aí você quer levar um monte de coisas. Você quer levar livro para ler, você quer levar, sei lá, se pudesse levar até uma televisão e por aí vai. Só que você tem que escolher a quantidade de itens que cabe na sua mochila, porque uma vez que você enche a mochila, você vai viajar e provavelmente para chegar até a área de acampamento você vai ter que passar talvez por uma mata fechada, por alguma coisa, então você não pode levar muita coisa na mão. Você vai levar aquilo que cabe dentro da sua mochila. E isto é um problema, um grande problema. O problema da mochila é o seguinte, você vai acampar no fim de semana e só pode levar o que cabe na sua mochila, que tem uma capacidade de volume V, ok? Que é aquele negócio que nós falamos lá em litros, né? Porém, há muitos itens disponíveis e cada um desses itens tem uma utilidade específica e um volume diferente. E você gostaria de levar potencialmente todos, né? Se sua mochila coubesse, você poderia levar infinitos itens, mas a sua mochila, infelizmente, ela é limitada. Então, quando a gente vai acampar, você tem 1 milhão de ideias. Ah, eu quero levar um fogareiro, eu quero levar sei lá, tem que levar a barraca, mas você não é obrigado, você pode dormir no saco de dormir, por exemplo, mas tem gente que quer levar a barraca e o saco de dormir, mais um colchão não, mais um travesseiro e mais o que, mais não sei que lá quantas mudas de roupa. E quando você vai ver, a mochila não cabe mais essa quantidade de coisas. Então a principal restrição é qual que é a melhor combinação de itens que caiba dentro da mochila e que maximize a utilidade. Ou seja, você tem que achar a combinação de itens, aquela que você mais vai ter utilidade durante o acampamento e que caiba dentro da sua mochila. Então é a melhor combinação que existe, né? Que é a melhor combinação de itens e que caiba dentro da sua mochila de forma que você vai ficar mais satisfeito. Dá uma olhada em alguns itens possíveis aqui. Então eu coloquei esse valor de volume aí, ele é um valor alegórico. Só coloquei um valor inteiro aqui, só para a gente pensar aqui que, por exemplo, uma agulha é uma coisa muito pequena, tem um volume 1, por exemplo, mas tipo, tem utilidade 1.
É útil levar uma agulha para um acampamento? Pode ser útil, sim. Você pode precisar, por exemplo, fazer um reparo, um remendo numa calça, ou até fazer um remendo na própria barraca que você está acampando. Então, tem utilidade. Mas é a coisa mais útil do mundo? Talvez não. Então, você pode pensar num alicate, num apito. O apito é extremamente útil, porque se você ficar perdido no meio do mato, o apito ajuda outras pessoas a te localizarem. Então você tem arame, arroz, band-aid, barraca. Barraca é extremamente útil, né? Binóculos, biscoito, bombom, bússola, canivete, carne, carvão. Assim, tem infinitos itens que a gente pode levar para o acampamento. E cada item desse tem o seu próprio volume e tem sua própria utilidade. E aí, quando você tem 50 itens disponíveis, 100 itens disponíveis para poder pensar, e agora o que eu vou colocar dentro da mochila? Esse parece ser um problema trivial, parece ser um problema bobo, mas esse é um dos problemas mais importantes da ciência da computação. O problema da mochila, ele é, além de ser um dos problemas mais clássicos, ele também é um dos problemas mais difíceis de se resolver. A gente vai continuar vendo outras coisinhas, a gente vai chegar nessa questão da complexidade. Vamos ver o enunciado formal do problema da mochila. Então, dados que eu tenho uma lista de N objetos. Cada um desses objetos tem uma utilidade, que eu vou chamar de UJ, e um volume, que eu vou chamar de VJ. Para J, né, o índice de 0 até N. Então, além dessa lista de objetos, eu tenho uma mochila com capacidade de volume V. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a lista de objetos que maximize a soma das utilidades. Então, dentro de todo o conjunto dos objetos, há um subconjunto deles que eu posso escolher e que ele vai ter a melhor combinação de utilidade e que ainda cabe dentro daquela mochila. Então, prestem atenção na restrição final. Você tem que encontrar a lista de objetos que maximize a soma das utilidades, mas sujeito a soma dos volumes dos objetos não pode ultrapassar a capacidade da mochila. Isso é muito importante. E é porque se eu fosse adotar aquilo que a gente chama de estratégia gulosa, o que é estratégia gulosa? E aí já vou adiantando uma coisa que eu vou falar na próxima aula, que são algoritmos gulosos. O que é algoritmo guloso? Aquele que ele sempre escolhe a melhor opção, a opção que maximiza imediatamente. Ele não pensa no contexto global. Qual que é a solução? Seria mais simples de fazer isso aqui? É pegar aquela tabela lá dos itens, ordenar pela utilidade, né, de forma decrescente, ou seja, da maior para menor, da maior utilidade para menor, e for pegando os itens que tem a maior utilidade até enquanto couber na mochila. Isso resolve? Eu vou ter uma mochila muito útil? Vou ter uma mochila muito útil. O problema é que essa não é uma abordagem muito inteligente. Vou te dizer o porquê. Vamos pensar aqui. Um fogareiro, não um fogareiro, não, um fogãozinho. Se eu posso colocar lá um fogãozinho, aquele fogãozinho portátil, ele é deste tamanho, dessa grossura, certo? E ele precisa que você leve o micro botijãozinho de gás, né? Que é um bichinho mais ou menos desse tamanho aqui, desse tamanho. Um não pode ser separado do outro. Então você tem que como os dois só funcionam juntos, você considera eles um conjunto. Só que ele é um conjunto extremamente útil. Eu vou colocar uma utilidade aí 80, porque você vai precisar fazer comida. E você ter um fogareiro ali é extremamente prático. Você faz comida rápida e tal. Só que, ao mesmo tempo que ele é extremamente útil, ele ocupa muito volume, mas muito volume mesmo. Ok? E aí, o que acontece? Às vezes você pode ter um outro conjunto de itens que, somados, eles têm uma utilidade mais alta do que o botijão e metade ou um terço do volume.
Por exemplo, eu posso substituir o botijãozinho de gás, o botijão e o fogareiro, se eu fizer levar um isqueiro e sei lá, um combustívelzinho para molhar e pegar fogo. Gente, se for acampar no meio do mato, você tem que fazer fogo controlado para evitar incêndios, tá bom? Não faça isso sem a supervisão de um adulto. Mas enfim, você pode substituir isso com 2 outros itens que têm um volume muito pequeno e que eles vão ter o mesmo efeito em termos de utilidade do que aquele outro que tem um volume muito grande. Então, por isso que os algoritmos gulosos, às vezes, eles criam a solução para maximizar ali, mas às vezes não é a solução ótima. Eles vão escolhendo só o que está o máximo. Então, eu vou pegar o que tem a máxima utilidade. Ele nem olha o volume, ele só pega pela utilidade. Isso seria um algoritmo guloso, mas ele não vai te entregar a solução ótima desse problema. Vamos dar uma olhada em mais um problema legal. O próximo problema que a gente vai ver é o problema do caixeiro viajante. Para quem não conhece, isso aí é um caixeiro viajante. O caixeiro viajante, ele era um vendedor ambulante de antigamente. Então, esse vendedor ambulante, ele, obviamente que ninguém faz isso hoje mais no cavalo, né? O pessoal faz isso de carro. Mas, enfim, ele passava, ele enchia o porta-mala lá, carregava uma série de produtos variados e passava de cidade em cidade vendendo esses produtos, entendeu? Então ele chegava aqui, por exemplo, no norte de Minas Gerais, ele ia passar por Montes Claros, depois por Janaúba, ou por Januária, e aí depois ia rodando as cidades até que acabasse os produtos. Ele precisava voltar ao ponto de origem para poder reabastecer de novos produtos para voltar a fazer viagens e vender. Então esse é o caixeiro viajante. Qual que é a questão do caixeiro viajante? Bom, se eu tenho um conjunto com várias cidades, N cidades, e aí associado a cada cidade eu tenho as distâncias, né? Partindo do pressuposto que há cidades, né? Há estradas entre essas cidades. Então, o caixeiro viajante ele deve partir de uma cidade inicial, passar por todas as cidades uma única vez e retornar à cidade de origem. Veja bem, eu não estou. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que eu não posso ficar passando pela mesma cidade mais de uma vez, porque isso aí, para o caixeiro viajante, é desperdício. Ele tem que passar para aquela cidade uma única vez e dali seguir adiante. Qual é a grande questão? Se ele quer passar por todas as cidades ele tem que passar por todas as cidades só uma vez, não pode repetir a cidade, e eu tenho que encontrar qual que é o menor caminho que passe por todas as cidades e apenas uma vez. Então, este é o problema do caixeiro viajante. Encontrar uma trajetória que percorra o menor caminho possível. Então, vamos supor que eu tenha esse grafo aqui, onde esse aqui é o grafo que tem, se eu não me engano, 15 cidades. Não, desculpa, tem 18 cidades aqui. E cada uma dessas 18 cidades está ligada, em média, a 3 outras cidades. Em média. Você vai ver que aqui tem algumas cidades que estão ligadas a 5 outras cidades, algumas estão ligadas a apenas outras 3, outras a outras 4. Mas, em média, estão ligadas a 3 outras cidades. Bom, desculpa, a 4 outras cidades, perdão. Então, aqui nós temos muitas arestas nesse gráfico, muitas arestas, muitas. E aí eu teria que olhar para esse mapa aqui, né? Esse grafo representa um mapa rodoviário, né? De interligações entre as cidades. E aí você vai ver que em cada aresta dessa tem um número. Esse número aí é a distância que liga cada uma dessas cidades. Então, por exemplo, se eu estou na cidade 1 ali, que é meu ponto de partida, a cidade 1 está ligada com a cidade 2 a 20 km de distância, está ligada com a cidade 8 a 29 km de distância,
está ligada com a cidade 13 a 37 km de distância e está ligada com a cidade 12 a 29 km de distância. Ok? Então, cada uma dessas arestas aí aponta a distância que há entre cada uma destas cidades. E o caixeiro viajante ele tem que achar aí qual que é o melhor caminho, o menor caminho, perdão. O menor caminho é aquele que passa por todas as cidades uma única vez e ainda assim é o menor caminho, beleza? Então, qual que é a formalização matemática desse problema? Dado que eu tenho um grafo, A, que são as cidades, V, que são as arestas, ou seja, as estradas entre as cidades, né? Com N vértices e N vezes N arestas. Isso aqui é importante citar que na literatura da ciência da computação, eles sempre consideram que os grafos eles são completamente conectados, ou seja, cada vértice é conectado com todos os outros vértices. Então, a formalização do problema é essa. Na realidade, a gente sabe que não é assim, né? Cada cidade ela não vai estar ligada com todas as outras cidades, ela vai estar ligada apenas com as cidades mais próximas, com as vizinhas em termos de distância. Por isso que nós não vamos considerar lá na frente, no exemplo, que todas as cidades estão conectadas com todas as outras. Mas, enfim, vamos lá. Dado que eu tenho esse grafo, né, que é o mapa rodoviário, eu quero encontrar um caminho de tamanho N, ou seja, que passe por todas as cidades, né? Se ele tem um número de cidades, então eu tenho passar por todas as cidades. Que minimize a soma dos custos entre as arestas, ou seja, minimize o tamanho do caminho. Sujeito a quê? Cada cidade só deve ser visitada uma única vez. Então, esse é um problema muito difícil também, porque quanto mais eu tenho cidades e quanto mais eu tenho arestas, ou seja, quanto mais eu tenho rodovias entre as cidades, maior fica o meu espaço de busca de soluções desse problema. Espaço de busca nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ver, então, um outro problema que mistura os dois problemas anteriores e que ele é um problema super comum. É o problema da logística, ou seja, é o problema do roteamento de veículos. Então, você tem um depósito onde há encomendas para serem entregues em caminhões e esses caminhões eles têm que passar por várias cidades. Então, eu tenho encomendas para ser entregues em várias cidades e essas encomendas vão ser entregues em caminhões. Cada caminhão ele tem uma capacidade máxima de volume V. Isso aí já te lembra o problema da mochila, certo? Limitando a quantidade de produtos que podem ser entregues de cada vez. Então, para entregar todos os produtos, deverão ser feitas algumas viagens. E quanto mais viagens, maior o custo da empresa. Isso aí está nos ligando com o problema do caixeiro viajante. Continua. O objetivo, então, é montar um conjunto de rotas de forma a minimizar o gasto total, ou seja, a quantidade de quilômetros rodados, para entregar todos os produtos e cada rota deve respeitar a capacidade máxima do caminhão. Ou seja, cada rota que eu vou fazer, eu tenho que encontrar, olha só, eu tenho que encontrar qual que é a forma mais eficiente de entregar todos os produtos que eu tenho aqui nas cidades que eles precisam serem entregues. E eu vou fazer isso organizando o caminho para sempre quando eu tiver os produtos que cabem no meu caminhão, a quantidade de produtos que eu conseguir colocar no meu caminhão, eu tenho que rodar o menor caminho possível para entregar o máximo possível de produtos para poder economizar o meu custo. Então preste atenção. Lá no problema da mochila, eu tinha o problema de encaixar uma quantidade de itens dentro de um determinado volume. No problema do caixeiro viajante, eu tinha que passar por todo o conjunto de cidades e minimizar a distância que eu vou rodar. Agora, nesse problema das encomendas, eu tenho os dois problemas ao mesmo tempo. Então, ele é um problema muito difícil de se resolver. Ok? Então, formalizando, dadas a lista de encomenda, cada qual encomenda com seu volume, cidade de destino. O grafo das conexões entre as cidades, onde cada vértice é uma cidade e cada aresta é a distância entre elas. Eu quero encontrar o quê? O conjunto das viagens, ou seja, um conjunto de caminhos, e não um só, que minimize o custo de combustível, ou seja, os quilômetros rodados. E está sujeito o quê?
em cada viagem, a soma dos volumes das encomendas deve ser menor ou igual à capacidade do caminhão. Então, eu estou falando de um problema que é muito difícil e é um problema super comum. Então, toda empresa de logística que tem centro logístico, ele está sempre com esse problema em mãos. Eu tenho um monte de coisas para entregar. Eu não vou conseguir entregar tudo numa viagem só, vou ter que fazer várias viagens. Como é que eu organizo essas viagens, o roteiro de cada uma dessas viagens, para otimizar, minimizar a distância e otimizar o volume? Isto é um problema cuja descrição é simples, mas que a solução é cheia de percalços. Então, vamos fazer um estudo agora entre o que todos esses problemas eles têm em comum. Bom, vamos desenhar aqui. Dado que eu tenha um problema P, não interessa qual é o problema. Eu sei que esse problema ele tem um conjunto de variáveis, ele tem um conjunto de componentes, né? Por exemplo, quais eram os componentes lá no problema da mochila? Os itens. Cada item tem o peso e a utilidade. Então, essas são as variáveis do problema. Quais são os componentes ou as variáveis lá do problema do cachê do viajante? Seriam as arestas. Quais arestas que eu vou escolher e quais arestas que eu não vou escolher. Ok? Então, dado que eu tenho esse conjunto de variáveis, eu tenho um conjunto de valores que são todos os valores possíveis para cada uma dessas variáveis, as combinações. Só que nem todos esses valores elas são uma solução para o meu problema. Então, eu tenho um subconjunto de todos os conjuntos possíveis, eu tenho o subconjunto das soluções viáveis, ou seja, das soluções corretas. E o que separa um do outro? É esse meu conjunto R, que tem as restrições sobre os valores da variável, que transforma um conjunto que seleciona, na verdade, dentro do conjunto total de valores possíveis, quais são os conjuntos viáveis, ou seja, quais são as soluções viáveis. E esse é o conjunto das soluções. Então, o meu problema é composto pelo conjunto das variáveis, que são os componentes do problema ou também variáveis de decisão. O conjunto de valores, que a gente chama de espaço de busca. E é importante vocês guardarem essa nomenclatura, espaço de busca. O espaço de busca se eu tenho meu conjunto de variáveis, todos os valores possíveis e combinações entre esses valores possíveis, eles formam o meu espaço de busca. Nem todos eles são soluções, ok? Algumas delas são. E o que diferencia uma das outras? O conjunto R, o conjunto das restrições. Então, o conjunto das restrições diz o que é válido e o que não é válido. Então, eu posso definir aí que cada uma das variáveis tem seu próprio domínio, né? Lembrando da matemática que o domínio de um conjunto o intervalo de valores possíveis, né? O conjunto dos valores, né, que é o meu x, são todos os valores possíveis de cada variável v, né, vzinho que pertence ao conjunto das variáveis. Então, se eu pegar o xv é o conjunto dos valores. V é a variável. O xv são os valores possíveis daquela variável. E o meu conjunto x, que é o produto cartesiano de todos os xv, ou seja, de todos os conjuntos de valores possíveis de cada variável. Então, esse conjunto aqui, ele é gigante, ele é enorme, entendeu? Então, você pode ver aqui que o x, o meu conjunto de valores, ele é o produtório de todos os subconjuntos xv, os valores possíveis, ou seja, o conjunto de valores possíveis da primeira variável, produto cartesiano com o conjunto dos valores da segunda variável até chegar na última variável. Então, ele é uma combinação de todos os valores. Beleza? Para você que não está lembrando do que é o produto cartesiano, eu vou colocar aqui, o produto cartesiano, vamos supor que eu tenho dois conjuntos. O conjunto A e o conjunto B. O conjunto A tem 3 elementos, o conjunto B tem 3 elementos. O produto cartesiano são todas as combinações possíveis geradas, né,
entre esses dois elementos, né? Nesse caso aí tomado de 2 a 2. Então são todos esses caminhos aqui, são as combinações possíveis. Se eu tenho 3 conjuntos, por exemplo, eu tenho o conjunto A, B e C, aqui vocês podem ver que há 9 caminhos. A combinação, o produto cartesiano de A e B, ele vai gerar 9 combinações. Se eu tenho 3 conjuntos, por sua vez, eu consigo gerar 27 caminhos. Então, isso aqui é o produto cartesiano entre esses 3 conjuntos. Então, quando a gente volta aqui na questão do conjunto de valores, eu estou pegando qual que é o conjunto de cada uma das variáveis, o conjunto de valores, perdão, de cada uma das variáveis, e fazendo combinações com os valores de todas as outras variáveis. Então, esse conjunto de combinações aí é o meu conjunto de valores. E ele quanto mais variáveis eu tenho, mais possibilidades eu tenho aí de combinações entre os valores. Então, eu também tenho o conjunto R. O meu conjunto R é o conjunto das restrições. Eu estou dizendo que nem todos os valores de x, elas são soluções factíveis, ou seja, soluções aceitáveis, ou seja, não são soluções. Ok? Para um determinado valor que pertence a x, para que ele seja uma solução do problema, x ele tem que atender a um conjunto de restrições. E aí, como é que eu vou colocar essas restrições? Não sei, depende de cada problema. Ok? Haverão problemas que esse conjunto R aí é uma fórmula matemática. Haverão problemas em que esse conjunto X aí, ele só é uma lista de valores proibidos. Então, o que é esse conjunto das restrições? Depende de cada problema. Ok? Então, mais uma vez que aquele X ele atende às restrições, ele então gera um valor do conjunto S. S é um subconjunto de X, ou seja, de todos os valores possíveis, tal que S ele está contido em X. Uma instância de X pertence a S se e somente se X atende às restrições R. Ou, formalizando matematicamente aqui embaixo, X pertence a S se e somente X, se e somente se X aqui tem um pertence está de acordo com R, ok? Com as restrições. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o problema da mochila. O problema da mochila tem uma lista de itens, né? Que são, começa com escova de dente, blá, 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 aquela tabelinha que a gente viu. A gente tem a capacidade da mochila. O meu conjunto das variáveis são os itens, dado que cada um tem o volume e a utilidade, e essa lista aqui de N possibilidades, que são os N itens. A minha restrição é o seguinte: a somatória do volume dos itens escolhidos tem que ser menor do que a capacidade. Ou seja, o meu conjunto R é formado por todos... Não, desculpa. O meu conjunto R, ele é esta restrição aqui. Ok? X são todas as combinações possíveis entre todos os elementos da lista. Todas as combinações possíveis é uma coisa extraordinariamente grande, dependendo da quantidade de itens que você tem. E S vão ser todos os elementos de X que atendem a esta condição aqui. Ou seja, qualquer conjunção de itens, qualquer escolha de itens que não ultrapasse a capacidade da mochila é uma solução. Eu não sei se esta é a melhor solução, mas ela é uma solução, ok? A questão de ser a melhor solução é outro problema, ok? Então, vamos lá. Então, agora nós chegamos na questão que eu acabei de falar. Existem basicamente 3 tipos de problemas. Os problemas de decisão, os problemas de construção e os problemas de otimização. O que quer dizer cada um deles? O problema de decisão é verificar se uma determinada instância resolve o problema. O problema de decisão, ele sempre retorna verdadeiro ou falso. Então, você entra com um X lá qualquer, um valor qualquer que pertence lá ao conjunto X, e essa função de decisão D, ela vai retornar 0
se aquela instância, aquele xizinho lá, ele não resolve o problema, ou ele vai retornar 1 se ele é uma solução do problema. Ou seja, o que a função D está fazendo? A função D ela está verificando os valores daquela instância se eles atendem aos requisitos do problema, ok? Então, dado instância x pertencente, x pertencente a x, x é uma solução de P, ou seja, x está contido no conjunto S, se somente x, se somente se eu passar x para a função D, que é a função de decisão, ela tem que retornar 1. Beleza? Bom, é muito simples. Você vai fazer uma função de decisão, ela só recebe um x, verifica se x atende às restrições e ela retorna 1. Se não atende, retorna 0. Ok? Então, o problema de decisão, ele é facilmente enunciável. Porém, há alguns problemas na literatura da ciência da computação que são problemas indecidíveis. E isso é muito importante, porque tem alguns problemas que eu não consigo sequer saber se uma determinada instância é ou não a solução daquele problema. Tem problemas que são tão difíceis, que eles são indecidíveis. Mas eu não vou entrar em detalhes, fica curiosidade para a pesquisa, para as próximas pesquisas de vocês. Então, o nosso próximo problema é o problema de construção ou de enumeração, que é criar uma solução, mas uma solução qualquer, ok? Eu tenho que construir uma solução, qualquer solução, desde que ela passe no teste de decisão, no problema de decisão, ou seja, que ela seja aceita. Quando eu chamo a função de decisão, aquela função D, e passa essa instância, ela tem que retornar 1. Eu não posso criar uma instância e que ela não seja uma solução do problema. Ela é uma solução qualquer que atende ao problema. Ok? Então, voltando aqui, qualquer solução para a qual a função de decisão retorne verdadeiro é o problema de construção. Isso, ou seja, o problema de construção, ele inclui dentro dele o problema de decisão. Por que inclui? Ora, vamos criar aqui uma função de construção. Essa função aqui ela vai construir aleatoriamente uma solução para um problema desde que essa solução seja aceita, né, pela função D. Então, eu crio, minha função construir. Ela vai construir uma solução qualquer. Eu começo com a minha função x vazia. Aí eu entro no loop aqui. Enquanto esse x ele for diferente de 1, eu chamo a função de decisão. Esse x aqui, na hora que ele for igual a 1, significa que ele é uma solução do problema. Enquanto isso, esse x aqui vai ser 0. Então, enquanto o x for diferente de 1, aqui ele é vazio, então ele provavelmente não vai ser uma solução. Aí, eu vou pegar cada uma das variáveis de x e vou colocar um valor aleatório e vou testar. É uma solução? Não, não é uma solução. Vai, grita de novo. Vai aleatoriamente, até que eu ache uma solução que caiba, que seja aceita pela função de decisão. Aí eu retorno ela. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criando aleatoriamente uma solução, né, puramente aleatória do meu problema. Ok? Mas ela é uma solução válida, porque ela foi uma solução aceita lá pela minha função de decisão. O que tem depois do problema de construção? Tem o problema de otimização. Veja a diferença entre eles, gente. No problema de construção, eu quero uma solução qualquer. No problema de otimização, eu quero a melhor solução que satisfaz o problema. A melhor. E não é de graça que isso aí se chama o problema de otimização. Mas aí a gente tem um problema aqui. A gente tem que definir o que é a melhor solução. Então, para isso, eu tenho uma função que é a função de qualidade, a função que lá nos algoritmos genéticos a gente também chama de fitness, né?
Então, o que é a função de qualidade? Ela indica o quão boa é uma solução. Então, eu passo um valor de X para ela e ela vai me retornar um valor real lá. E aí pode ter dois critérios, um valor real, e esse valor tem que ser um valor real positivo. Geralmente, a gente pode pegar, por exemplo, olhando pelo critério da maximização, quanto maior for esse valor, melhor é quanto maior for esse valor, maior é a otimalidade, a qualidade daquela solução. Então, olha lá, eu estava utilizando a função de construção para construir aleatoriamente soluções possíveis, aceitáveis. Mas qual que é a qualidade de cada uma dessas soluções? Algumas podem ser boas e encontradas aleatoriamente, outras podem ser funcionam, mas é péssimo. Ok? Então, a função de qualidade, ela associa um número a cada uma dessas soluções, e aí a função que for ótima, excelente, é a que vai ter o maior valor. Só que o problema é que esse maior valor, ele pode chegar ao infinito. Então, geralmente, o pessoal constrói a função de qualidade para o problema de minimização. Aí a gente inverte o que eu falei aqui. A melhor solução de todas, a espetacular, a ótima, né? Ela tem função de qualidade igual a 0. É a mesma coisa, a gente vai fazer associação com a função de qualidade, a mesma coisa que a gente fez com a função de erro lá no treinamento supervisionado. Entendeu? O modelo, quando ele é ótimo, quando ele é perfeito, ele tem erro 0. Mas isso aí a gente sabe que é quase impossível de alcançar. Mas é o que a gente está procurando. A gente queria o modelo perfeito, aquele que tivesse erro 0. A mesma coisa a gente vai colocar na qualidade aqui agora. A instância, a solução que melhor resolve o problema, ela tem qualidade igual a 0. Qualquer outra solução vai ter qualidade maior do que 0, e quanto maior o valor, pior a qualidade. Então aí nós transformamos a questão da qualidade em um problema de minimização, ok? Isso é muito melhor, porque se a gente colocasse o outro lá, problema de maximização, a qualidade ela poderia ser infinita, né? E aí, enfim, agora a gente tem um valor de referência que é o 0. Na maximização a gente não tem valor de referência, a não ser que você normalize todas as outras, todos os valores anteriores de qualidade em um intervalo conhecido. Mas isso aí já é outra questão. Bom, então, agora a gente já sabe aí quem é a nossa função de qualidade. Ela é uma função que associa um valor, né, numérico para cada solução, indicando quão boa é aquela solução. Isso aí é bem legal. O problema de otimização é encontrar o melhor valor da função Q de qualidade, né? Encontrar o X que tem o melhor valor da função de qualidade para todos os X que eu consegui construir, né? Que eu consegui construir não, para todos os X que existem dentro do meu X, beleza? Então, gente, a função de otimização, ela inclui a função de construção, que por sua vez inclui a função de decisão. Todos esses três problemas estão correlacionados. Tem problemas, como eu falei, que são muito difíceis de se decidir. É muito difícil chegar a uma decisão deste problema. Tem outros que é fácil eu verificar se aquela solução ela pertence ou não àquele sistema. É fácil eu decidir. Mas construir aquela solução é muito difícil. Um problema, que não é um problema de otimização, é um problema de construção. É um problema de quadro de horários. O problema de quadro de horários, desses de faculdade mesmo, você tem um conjunto de períodos, né, de turmas, perdão, você tem um conjunto de turmas, cada turma tem suas disciplinas, aí você tem um conjunto de professores que dá mais de uma disciplina,
E aí você tem que organizar os quadros de horários de todas as turmas para todos os outros professores de forma... E aí tem as restrições de cada professor, os dias que ele não pode, os horários que ele não pode. E aí você tem que encaixar tudo isso de forma muito harmônica. Então esse é um problema extremamente difícil. Eu não quero o melhor quadro de horários, eu quero um quadro de horários que funcione. Só que esse um quadro de horários ele é muito difícil de se decidir. Dei uma pesquisada depois sobre o problema do quadro de horários. Ele é tão interessante quanto esses outros que a gente viu. E ele é um problema clássico de construção. Já é difícil demais construir um quadro de horários que funcione, ok? Por fim, a gente tem os problemas de otimização. A gente tem alguns problemas que eles são fáceis de se decidir, fáceis de se construir, mas para achar o melhor valor, aí ele é muito pesado, extremamente complexo de se achar. Então tudo isso tem a ver com a superfície de resposta. O que é a superfície de resposta? Então eu tenho X, que é meu espaço de busca, né? Ok? Que é o espaço de todos os valores conhecidos, de todas as variáveis, a gente viu lá no início. Eu tenho a função de qualidade, que calcula a eficiência de uma solução, eu vou chamar ela de epsilon, né? Para utilizar a mesma nomenclatura que a gente utilizou lá no treinamento supervisionado. E esse epsilon é a qualidade de cada solução X que pertence ao meu espaço de busca, ou o meu conjunto de valores possíveis. Então a superfície de resposta, ou superfície de decisão, ou superfície de erro, é a mesma coisa, ela é formada por cada par de qualidade e de X para todos os valores de X. Então, eu tenho aqui um gráfico, vamos supor que eu tenho apenas uma dimensão aqui no meu valor de X, né? Apenas uma variável. Aqui são todos os valores dessa variável. E aqui a qualidade associada a cada um dos valores possíveis dentro de X. Ok? Então, se eu estivesse procurando, por exemplo, a melhor solução, eu pegaria ela aqui. Certo? Aí é engraçado que a gente tem que estar muito atento, porque tem muitos algoritmos que quando eles encontram, eles vêm aqui, opa, cheguei daqui nesse fundo aqui, quando ele começa a andar para cá, que ele começa a subir, fala assim, não, o ótimo é aqui. E ele fica preso aqui e não consegue chegar aqui. Então a superfície de resposta, ela é importante para a gente ver a complexidade do problema, a quantidade de mínimos locais. E esses mínimos locais aqui são os que tapeiam os algoritmos que estão tentando otimizar ou mesmo achar uma solução daquele problema, ok? Então, às vezes você tem vários mínimos locais e fica preso neles e não consegue chegar no mínimo global. Mas oxalá se toda a superfície de resposta fosse simples assim. Meu amigo, tem problemas que são multidimensionais, ou seja, aliás, tem problemas não, a maioria dos problemas é multidimensional. Cada dimensão, ou seja, cada variável do meu problema é uma dimensão e cada uma delas pode ter uma topologia diferente. E então o problema todo ele fica muito complexo. É muito fácil o algoritmo ser capturado por um mínimo local daqueles lá e ficar preso lá dentro. Então, qual que é a necessidade? Explorar toda a superfície de resposta. Então, o que eu tenho que ter? Eu teria que olhar, amostrar muito bem, esse aqui é a superfície de resposta. Então, quais são as soluções, as melhores soluções para a variável x2, para a variável x1, como que elas estão associadas com um determinado parâmetro, com uma determinada função de qualidade aqui. Aí eu teria que encontrar aqui aonde está a melhor resposta. Isso levando em consideração que a gente está lidando com a solução exata. Então, quanto mais complexa é a superfície de resposta, mais complexo é o problema de otimização que nós estamos tentando resolver. E isso tudo, então, a gente tem que estudar um pouco sobre a complexidade dos problemas. Para a gente estudar o que é a complexidade desses problemas, a gente tem que saber o que são os algoritmos exatos. Vamos lá. Os algoritmos exatos, eles são
aqueles que retornam uma solução exata do problema. Aí você pergunta, uai, mas tem algoritmo que não retorna a solução exata? Sim! Muitos! E graças a Deus, porque se não fosse esse, a gente estava lascado. Voltando. Por exemplo, lá na pesquisa operacional, que vocês já devem estar fazendo ou farão a disciplina, né, de pesquisa operacional ou de programação linear, você tem um algoritmo chamado Simplex. O Simplex, ele é um algoritmo que resolve problemas de otimização linear, né, otimização numérica, e que ele dá uma resposta exata para aquele problema. A gente já viu também o algoritmo dos mínimos quadrados, e ele dá a otimização convexa, é aquela otimização que a gente viu lá no problema do treinamento supervisionado, que a gente tinha o MSE. O MSE ele fazia uma bacia, e isso aqui é uma função convexa, então você tem um único valor aqui, um único ponto nele, em que ele é um valor de mínimo. Então ele tem um mínimo global, ok? Um único mínimo global. Então essa é a otimização convexa, e para esse tipo de problema, os mínimos quadrados, eles te dão a solução exata e encontram aquele ponto lá. Só que os problemas que nós estamos trabalhando aqui não são problemas numéricos e tampouco problemas numéricos lineares, talvez. A gente está trabalhando aqui com problemas de otimização combinatória. E a única maneira de conhecer a solução exata é testar todas as combinações possíveis. Ou seja, esse é um tipo de problema que a gente chama ele de intratável. Mas o que é um problema intratável? Aguarde aí que nós já vamos falar nisso. Bom, esses são, por exemplo, os algoritmos de força bruta. O que o algoritmo de força bruta faz? Ele vai examinar todo o espaço de busca X, né, aquele de todas as combinações de valores, exaustivamente. O que quer dizer exaustivamente? Ele vai testar todas as combinações possíveis entre todas as variáveis. Então, ele é computacionalmente caro até para problemas simples, né? E aí, agora, enfim, a gente pode tentar falar o que é complexidade computacional, de por que isso importa para o nosso problema aqui agora. Então, bom, a complexidade computacional, ela tem a ver com o tamanho da entrada de cada problema, que é o N. O que é o N aqui? É o tamanho da entrada, ou seja, no problema da mochila, N é o número de itens disponíveis. No problema do caixeiro viajante, N é o número de arestas, ou seja, de caminhos entre as cidades. No problema do roteamento, o N é o número de arestas, isso que não é nem mais, que é vezes o número de itens, ok? Então, o N, ele quer dizer qual que é o tamanho, a quantidade de opções que você tem, ok? O que isso vira? A gente utiliza, para falar de complexidade computacional, uma notação matemática chamada de notação O maiúsculo, ou Ozão, enfim. Ela indica uma ordem de complexidade, ou seja, a quantidade de operações computacionais realizadas em função do tamanho N da entrada, no pior caso. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho algumas ordens de complexidade. O que significa O de 1? Significa que ele é constante. Não importa qual que é o tamanho da entrada do seu algoritmo, qual que é o tamanho, a quantidade de opções lá, de itens. Ele sempre vai realizar uma quantidade constante de operações. Uma coisa um pouco mais cara é a logarítmico, que ele vai realizar um número de operações tal, relacionado com N, mas muito menor do que N, né? Então, você tem uma entrada, por exemplo, algoritmos de busca em árvores binárias, árvores de busca, e você tem, sei lá, 1000 itens para você encontrar um item lá dentro. Você vai gastar 6 leituras.
você vai gastar log de n, ok? Nesse caso, na base 2, né, gente? O O de n é a complexidade linear. O que significa? A quantidade de operações que você vai executar, ela é basicamente relacionada com a quantidade de itens que você vai entrar. Talvez multiplicado por uma constante aqui, mas sempre linearmente ligado à quantidade de itens. Você tem, por exemplo, n log de n, que você executa um pouco mais de operações para cada item, para cada opção que você tem. Você vai comparar, por exemplo, ela, ou vai fazer um conjunto de operações envolvendo um subconjunto dos outros itens, né? Então, n log n. A maioria dos algoritmos de ordenação, eles são, dos algoritmos eficientes de ordenação, é claro, eles são n log de n. E aí a gente começa a ter os mais caros computacionalmente. Você tem, por exemplo, aqui os algoritmos de ordem polinomial. Os algoritmos de ordenação não eficientes, o bubble sort, por exemplo, ele é polinomial, ele é n ao quadrado. Então ele vai pegar cada valor que você entrar e vai comparar com todos os outros, certo? Então se você tem 10 valores, ele vai comparar com os outros 9, né? E cada valor ele vai comparar com os demais. Então você tem n ao quadrado operações. E tem n outros, por exemplo, multiplicação de matrizes, polinomial, se eu não me engano, n ao cubo e por aí vai. E aí as coisas vão ficando ruins, gente. Você tem aqui os algoritmos exponenciais. O mais famoso deles aqui, no lugar de K, você põe 2, por exemplo. 2 elevado a n. O problema do caixeiro viajante, o problema da mochila, eles são exponenciais. E aí tem os outros que são absurdamente caros computacionalmente fatorial. Então você tem algoritmos que têm baixíssima complexidade computacional, igual esses daqui, que eles são muito rápidos, resolvem um problema de forma muito rápida. Você tem os algoritmos médios, que é linear, log linear, até polinomial é aceitável. O algoritmo de ordem de complexidade polinomial, ele é caro, mas ele é um caro que dá para esperar, entendeu? Quando ele fica exponencial, talvez, dependendo do tamanho, dependendo do n, dependendo do tamanho do problema, ele pode demorar séculos, milênios executando. Fatorial nem se diga. Uai, mas você acabou de dizer que o problema da mochila é um problema exponencial, que o problema do caixeiro viajante, ele é um problema exponencial. Quer dizer que dependendo do tamanho desses problemas, o computador mais possante do mundo pode ficar até séculos rodando? Pode. Vamos entender qual que é o impacto do n na quantidade de alternativas. Olha só. Então vamos ver aqui no problema da mochila. Quando eu tenho um item, aqui eu estou achando, para achar o número de combinações possíveis, isso aqui é da análise combinatória, viu, gente? Então o número de combinações possíveis é k. Eu vou pegar 2 elevado a n menos 1. Então, vamos ver quanto que o número de combinações possíveis cresce de acordo com o número de itens. Quando eu tenho um item, eu só tenho uma combinação. Quando eu tenho 2 itens, eu tenho 3 combinações. Oi? Como assim 3 combinações? Gente, olha só. Você tem 2 itens, você pode ter 2 itens, A e B, certo? Você tem o item A, uma combinação. O item B, outra combinação. E o item AB, 3 combinações. Ok? Então vamos continuar. Quando eu tenho 3 itens, aí eu tenho 7 combinações. 4, 15, 5, 31, 6, 63, 7, 127, 8, 255, 9. Cara, quando a gente chega em 3 itens, a gente tem 8.191 combinações. Quando a gente chega em 20 itens, isso já é um número astronomicamente alto. Quando a gente chega em 50 itens, ele pode demorar alguns séculos rodando aí
para ter certeza da solução exata. Então, o que nós estamos falando aí não é que ele vai gastar essa quantidade de computações para achar uma solução qualquer. Não, eu estou falando qual que é o número de combinações que ele tem que testar para ter certeza de qual delas é a solução exata. Esse é o problema que eu estou lidando aqui, ok? Vamos dar uma olhada lá no problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante é o seguinte: como eu falei anteriormente, você tem a quantidade de cidades e no problema original você tem que todas as cidades eles estão ligadas com todas as outras cidades. Então a complexidade desse problema ela cresce muito rápido. Eu vou fazer um problema mais simples aqui e que ainda assim cresce muito rápido. Eu vou dizer que a partir de 4 cidades, cada uma das cidades ela vai ter apenas conexões com as cidades mais próximas. Beleza? Ok? Então, vamos ver qual é o número de combinações utilizando essa mesma fórmula aqui. Olha só, quando eu tenho 4 cidades, eu tenho 15 combinações. 5 cidades, 127. 6 cidades, 1023. 7 cidades, 16.383. 8 cidades, 524.287. 9 cidades, 16.777.215. E por aí vai. Então, cara, o problema do caixeiro viajante, ele cresce exponencialmente ele cresce numa velocidade absurda. Ok? Quando a gente tem 20 cidades, a gente tem uma quantidade total de possibilidades que é incrivelmente alta. Incrivelmente alta. Ok? Então, dentre as ordens de complexidade daquele problema, esses problemas que eu falei aqui, para achar a solução exata, eles se encontram na ordem de complexidade exponencial. E que dependendo do problema, e nem é tão grande assim não, no caso caixeiro viajante, você tem competições, eles já acham 50 cidades um valor astronomicamente difícil de se resolver, mesmo para máquinas que têm um poder computacional muito grande. Então, aí nós vamos dividir esses problemas em 2 categorias. Reitero mais uma vez, cada uma dessas 2 categorias aqui, gente, elas têm uma interpretação matemática que vem lá da teoria da computação, em conjunto com a parte de análise de algoritmos, ok? Então, você tem a definição do conjunto P, que é a solução de um determinado problema, utilizando uma máquina de Turing determinística. O N em tempo polinomial. O NP é a solução de um determinado problema, utilizando uma máquina de Turing não determinística em tempo polinomial. Mas, assim, as interpretações matemáticas disso eu vou deixar para as disciplinas, porque a gente não tem tempo para fazer essas discussões aqui. Para o nosso caso, a gente só vai associar a questão do tratável e do intratável. O que é cada um desses casos? Os problemas que eu vou chamar de tratáveis são aqueles problemas que têm algoritmos capazes de solucioná-lo em tempo polinomial. Ou seja, ele vai do O1 até o N elevado a alguma coisa, ok? E sempre que eu estou considerando a solução exata e o pior caso. Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ser demorado, pode ser caro, mas ainda é um tempo que, assim, que é esperável. Você vai esperar talvez dias, meses, mas vai chegar na solução, entendeu? E esses problemas, eles são complexos, mas eles são viáveis, ok? Eles têm solução exata? Tem, todos eles têm. Alguns têm solução exata em um tempo computacional razoável e outros têm a solução em tempo computacional que não é razoável. E esse é o caso dos algoritmos, dos problemas intratáveis. O que são os problemas intratáveis? São aqueles problemas que não há algoritmos conhecidos capazes de solucioná-lo em tempo polinomial, ou seja, em um tempo razoável, em um tempo que dá para esperar. Então, a partir do O elevado dos polinomiais lá, né, O de N elevado a alguma coisa, e isso aí nós estamos incluindo
os algoritmos quadráticos, como, por exemplo, o problema da mochila e o caixeiro viajante e, obviamente, o problema da logística, que é uma combinação deles dois. Então, esse tipo de problema, eles são tão difíceis, que demandam que a gente tenha que abrir mão da rigidez do problema. Ou seja, eu não quero mais o algoritmo exato, que dá a resposta exata, que dá o máximo. Eu vou querer relaxar essas restrições para achar alguma solução viável, mas que me ajude a resolver o problema. Beleza? E é exatamente esse tipo de algoritmo que a gente vai ver na nossa próxima aula sobre heurísticas. Vejo vocês então. Até mais, pessoal!